E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema do vídeo é radiciação, uma das operações que nós aprendemos, que já estudamos, todos vocês já estudaram alguma vez, já viram pelo menos alguma coisa sobre esse assunto, mesmo na particularidade da raiz quadrada. Hoje temos aqui para apresentar a definição, propriedades, algumas informações que são importantes para você fazer também, calcular como é que funciona essa operação e outras coisas mais, como exercícios que vamos resolver no final do vídeo. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então fica comigo nesse vídeo que com certeza o que eu vou te apresentar aqui vai te ajudar e muito para você aprender sobre radiciação. Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos ver a definição, como eu já falei, algumas propriedades, informações relevantes, não que as propriedades não sejam informações relevantes, mas é porque essas informações relevantes que eu coloquei aqui em separado, são algumas informações que talvez são consequências dessas propriedades ou da definição. São outras informações extras, informações a mais. E também alguns exercícios que no final nós vamos resolver. Aí, para informar também, antes da gente começar o assunto em si, eu vou deixar na descrição um link para você acessar esse material que eu estou utilizando na gravação desse vídeo, tá? Esse mesmo material que você está vendo, que você vai ver durante esse vídeo aqui na tela, esse material eu vou deixar disponível gratuitamente para você baixar acessando o link que está na descrição. Beleza? Vamos lá então. Definição. Seja x um número real e n um número natural. Então nós temos aqui, apresentando essa definição para x, um número real, um número qualquer aqui, e n, um número natural maior ou igual que 2. Eu preciso que isso daqui seja compreendido. Esse n ele tem que ser maior ou igual a 2, tá? Eu escrevi aqui uma observação que ele não pode ser zero, tá? Não nulo, mas você dizer que ele é maior ou igual que 2 já praticamente diz isso, né? Se você considera o zero como um número natural. Dizemos que a raiz enésima, olha só como está escrito aqui, a raiz enésima ou enésima, tá? De x é um número c, tal que c elevado a n é x. Tá? Então, a raiz enésima de x é um número c, tal que c elevado a n é igual a x. Essa aqui é uma definição geral, tá? Você pode pegar essa definição e aplicar para a raiz quadrada, mas o vídeo de hoje ele é uma extensão disso, tá? Vai ser um assunto geral, não vai ser particular para a raiz quadrada. Porém, eu tenho ainda, nos próximos dias eu também vou mandar aqui, vou também postar no canal, um vídeo só sobre raiz quadrada, específico para raiz quadrada. Então, mas para isso, antes de lançar sobre a raiz quadrada, antes de falar sobre a raiz quadrada, é bom você ter o conhecimento geral de como que funciona a operação radiciação, Bom, vamos lá. Esse sinal aqui, onde o x está dentro aqui, é chamado de radical. O x é chamado de radicando. Então, algumas vezes durante o vídeo eu posso falar a palavra radicando. Então, quando eu falar radicando, eu estou falando do indivíduo que está dentro ali do radical, O radical é o sinal da raiz, O sinal da raiz, como muitos dizem, Muitos dizem assim. N é o índice. Esse númerozinho que está do lado de fora aqui é o índice, tá? E aí, essa leitura é dessa seguinte maneira. Já fiz até a leitura aqui, mas para deixar escrito, para quem for baixar o material, e eu recomendo que faça isso, raiz enésima de x ou raiz enésima de x. As duas pronúncias estão corretas, não tem nenhum problema, tá? Raiz enésima de x. Aqui, para exemplificar, eu tenho aqui a raiz quinta de 32. Observa só. Aqui o 32 está fazendo o papel de radicando, aqui você tem o radical, que é esse sinal da raiz aqui, e você tem o índice, que é esse número que está aqui, o 5 é o índice. Ou seja, a raiz quinta de 32 tem que ser um número c
que é elevado à quinta potência de 32, ok? E nesse caso aqui, já até aqui a resposta você já está vendo, ó, esse número é o 2, porque 2 elevado a 5 dá 32, tá? Só para você lembrar, o que significa 2 elevado a 5? Significa 2 vezes 2 vezes 2. Aqui você tem, ó, 5 fatores iguais ao número 2. Isso é 2 elevado a 5, tá? Na operação da multiplicação. Só para quem não estava lembrando, tá? Porque a definição de radiciação ela depende também da potenciação, que é uma outra operação e que também, posteriormente, nos próximos dias eu vou gravar um vídeo falando também sobre a potenciação, tá? Esse segundo exemplo aqui você tem, olha só, você tem aqui a raiz cúbica de 27. Ou seja, eu tenho que achar o número c, que é elevado a 3, de exatamente esse 27 ali. Então, essa é a definição, tá? Aqui no caso, o exemplo, né, é 3, porque 3 elevado a 3 é 27, tá? A mesma ideia de fazer 3 vezes 3 vezes 3, tá? Pela definição de potenciação. Então, olha só. Observação. Quando o radical... Deixa eu só tirar esse... para ficar melhor para ler. Quando o radical aparece sem índice, fica implícito que o índice é 2. Né? E quando o índice é 2, chamamos de raiz quadrada. Acho que aqui você já tem familiar já, né? Quando você tem aqui, por exemplo, e o índice não aparece aqui, não é que o índice é 1, tá? Não existe essa coisa de raiz quadrada com o índice 1 aqui, tá? Não tem uma anotação para isso, tá bom? Então, o índice ele tem que ser um número n maior ou igual que 2, tá? Um número natural maior ou igual que 2. E nesse caso, os únicos números menores que são naturais e menores do que 2, só tem o 0 e o 1, tá? Então, nenhum desses dois podem aparecer aqui como índice, certo? E essa observação indica que se você não escreve esse índice aqui, é porque você está falando de uma raiz quadrada. Observação, né? Mais uma observação. O índice n é um número natural, como foi apresentado na definição, e, portanto, ele só tem duas opções. Ou ele é par, ou ele é ímpar. Então é o seguinte, se ele for par, a gente tem que ter, por obrigatoriedade, que esse x, que é o radicando, precisa ser positivo ou no mínimo zero, para que você possua uma raiz real, tá? Para que o resultado seja um número real. Para exemplificar aqui, ó. Essa daqui é a raiz quadrada de menos 2. Observe que o índice é 2 aqui. O radicando x é menor do que zero. Então, para essa raiz quadrada aqui, né, já que é uma raiz quadrada, o índice 2 aqui, ó, essa raiz quadrada não possui valor real, tá? Ela não possui valor real. Possui resposta. Mas, porém, todavia, entretanto, essa resposta não é um número real. Essa é a ideia. Né? Você tem aqui, por exemplo, o índice aqui, ó, nós estamos olhando que o índice é par, tá? Essa é a condição do índice par. Beleza? Então, você pode pegar aqui, por exemplo, 47. O radicando é positivo, ele entra nessa condição aqui, ó, de ser positivo, né? Mesmo que com o índice, pode até ter um índice 7 aqui, não interessa, desde que o índice seja, aliás, o índice não pode ser 7 agora, porque nós estamos olhando para um índice par, né? Pode ser um 8 aqui, por exemplo. Então, com o índice 8, o radicando 7, você ainda tem um valor real aqui, um número real, tá? Você consegue achar um número real que satisfaz essa condição. A raiz oitava de 47 é um número real, tá? O radicando precisa ser positivo para esse aqui existir, tá certo? E aí alguém pode perguntar, mas como que funcionaria se por acaso o índice for um número ímpar? Se ele for ímpar, o radicando pode ser qualquer valor real. Positivo, negativo, inteiro, não interessa, tá? Então, se o índice colocar aqui, é ímpar, e mesmo que o radicando seja um número negativo, você tem um número real que satisfaz isso aqui, tá? Se ele é ímpar, não interessa quem é o radicando, você tem um valor real, tá? Essa raiz aqui
é um número real. No caso, a raiz cúbica de menos 48 é um número real. Você acha um número real que satisfaz isso aqui. Essas são as duas observações que eu quero fazer inicialmente. Tá bom? Mas depois, com certeza, isso aqui vai fazer mais sentido com os exemplos e tal, né? Vamos lá. Ainda no caso do índice ser par, vamos afirmar o seguinte. A raiz enésima de x é c, se e somente se, esse c é um número real, tá? Não tá aqui, mas esse c aqui, ele precisa ser um número real, tá? A raiz enésima de x é c, se e somente se c elevado a n é igual a x, com c maior ou igual que zero, tá? Então, esse número aqui é maior ou igual que zero, ok? Você acha esse número positivo. Ou seja, se você tem aqui o índice par, você vai achar uma resposta positiva e não negativa. Aquela coisa de mais ou menos, né? Não cabe, tá certo? Até porque esse número escrito aqui dessa forma também é uma representação. Também é uma representação, uma maneira de você representar um número, né? E não existe número com dois sinais. Ou ele é positivo ou ele é negativo. O único que não tem sinal, não possui sinal, ele não tem os dois, ele não tem sinal, é o zero. O zero não é nem positivo nem negativo. Mas isso você não pode dizer que ele tem os dois sinais, tá? Ele não tem nenhum. Essa é a ideia, tá bom? Bom. Propriedades, vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte. A raiz enésima de x elevado a n é x, para qualquer x maior do que zero. Maior ou igual, né? Então, observe o seguinte. Eu quero que você observe isso aqui. O x elevado a n é o radicando. Observe o expoente desse termo que está aqui no radicando e o índice, tá? Então, você tem raiz enésima. Você pode colocar aqui, por exemplo... fazer isso aqui. A raiz cúbica de 27, para exemplificar. Quem é o expoente? 1. O expoente é o 1. É 27 elevado a 1. Tá? Então, nesse caso aqui, essa propriedade aqui acima não se aplica. Só se aplica se você tiver, por exemplo, a raiz cúbica de 27 elevado a 3. Aí aqui você pode dizer que isso é 27, tá? Porque você tem aqui o índice 3 e o expoente do radicando aqui também é 3, tá? O expoente no radicando, né? Melhor falar assim. Certo? Vamos apagar aqui. Observe que o índice é igual ao expoente do radicando. Então, se for diferente, você não pode aplicar essa propriedade, como eu mostrei no primeiro exemplo ali, né? Para exemplificar aqui, raiz cúbica de 5 elevado a 3 é 5, tá? Olha só, o índice 3 e o expoente aqui no radicando também é 3. Raiz cúbica de 8 elevado a 3, isso é 8, né? Olha só, o índice também, ó, igual ao expoente no radicando. Raiz quarta de 9 elevado a 4 também é 9. Então, você observa que como que essa propriedade funciona, né? Se você tiver, por exemplo, aqui, o que você não pode fazer? Você tem a raiz quadrada, para exemplificar, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a propriedade não se aplica. Você não pode simplesmente fazer isso aqui. Você não pode. Agora, se você tem a raiz quadrada, para exemplificar, a raiz cúbica, para não dizer que é só quadrado aqui, vamos lá, 2 aqui, 4 ao cubo. Aí você pode fazer, né? Você pode fazer isso aqui, tá? Com certo cuidado, que tem algumas coisas aqui que não dá para afirmar logo de cara, né? É isso aqui e pronto, acabou-se. Tem algumas observações aqui, mais à frente eu vou fazer essas observações. Vamos lá. Aqui tem esse outro exemplo, a raiz sexta de 2 elevado a 6. Você pode fazer isso, né? E isso é igual a 2. A raiz quadrada de 7 elevado a 2. Posso fazer isso, né? Isso é 7.
aqui a raiz quadrada de 2 elevado a, aliás, de 4 elevado a 4. O índice é 2 aqui, né? E o expoente é 4. Então, eu não posso dizer que isso aqui é 4, tá? Não posso fazer porque a propriedade não se aplica para esse caso. A propriedade vale somente na condição da igualdade do índice e do expoente no radicando. Tem um do aqui, mas tudo bem, né? O expoente no radicando. Observação sobre a propriedade 1, sobre a primeira propriedade. Vamos lá. Atenção no caso de uma raiz quadrada de um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito, se você pegar aqui 64, ele é um quadrado perfeito porque você tem um número natural, que nesse caso é 8, que elevado a 2 dá 64. Então, um quadrado perfeito, já está indicando esse expoente 2 aqui, tá? Ele é um número cuja raiz quadrada dele é um número natural. Quando você diz que a raiz quadrada dele é um número natural, você já está dizendo que esse número natural elevado a 2 é esse mesmo número que está dentro do radical. Aliás, está dentro do radical, né? É igual radicando. Outro exemplo aqui, o 36. Ele é um quadrado perfeito porque 6 ao quadrado, né? 6 ao quadrado é 36. O 4 é um quadrado perfeito, o 16 é um quadrado perfeito, né? O 49 é um quadrado perfeito. Agora, o 38 é um quadrado perfeito? Aí você vai dizer que não. Por que 38 não é? Porque a raiz quadrada de 38, né, é um número que com certeza, pegando os dois quadrados perfeitos que estão mais próximos de 38, você tem o 36, que é o anterior, e o próximo é o 49. Então, o 38 tem como raiz quadrada um número que está entre 6 e 7. Esse número que está entre 6 e 7 não é um número natural. Portanto, o 38 não pode ser chamado de quadrado perfeito, tá? Bom, aqui você tem, ó, a raiz quadrada de um número x elevado a 2, se esse x é um quadrado perfeito, então como que você descreve essa raiz quadrada? Como módulo de x. Por que que é importante isso daqui? Porque tem muita gente que vai dizer, né, por exemplo, a raiz quadrada de 64. Tem muita gente que vai dizer que isso é mais ou menos 8. Só que não, tá? Isso aqui não é mais ou menos 8. Isso é 8 positivo, tá bom? Não é mais ou menos 8. A raiz quadrada de 64 é 8 e pronto, acabou, tá? É 8 e acabou. Porque a raiz quadrada de um quadrado perfeito é definida aqui, módulo de x. E o módulo de x não pode, se por acaso você pegar aqui, né, a raiz quadrada de 64. Basicamente, né? A raiz quadrada de 64 é 8. Mas esse 64 pode ser escrito assim. Raiz quadrada de 8 ao quadrado. E o índice é 2. Então, está dentro dessa condição aqui, né? Vocês estão vendo agora? Então, essa raiz quadrada aqui, ela não pode ser... Você não pode dizer simplesmente que isso é mais ou menos 8. Tá? Porque a raiz quadrada de 8 elevado a 2 é módulo de 8. É o módulo do x, tá? E para você lembrar como é que funciona esse negócio de módulo, se você tem um elemento A aqui, qual que seria o módulo de A? Você tem duas coisas, né? Não sei se vai dar espaço aqui. Escrever aqui embaixo. Você tem aqui o módulo de A. Ele é A se por acaso esse A for positivo. Até igual a zero também vale. E ele é menos A se por acaso esse A for negativo, tá? Então, essa é a definição de módulo. Como o 8 aqui é positivo, então o módulo de 8 é 8, por essa definição de módulo, tá? Então, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, se esse número aqui é um quadrado perfeito, no caso, a raiz quadrada de 64. 64 é um quadrado perfeito, então isso é módulo, tá? Coloque isso em módulo. Não vá fazer esse negócio de mais ou menos não, porque tá errado, certo? Vou apagar aqui.
A gente dá sequência, então. Vamos lá. Conforme o asterisco, aquela observação que eu coloquei anterior, né? Nós temos o seguinte: a raiz quadrada de 25 é módulo de 5. Por que esse módulo de 5 mesmo, né? Porque o 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 25 é agora escrito como a raiz quadrada de 5 ao quadrado, né? Então, por isso daqui que nós estamos vendo, né? Ficaria simplesmente o módulo de 5, tá? Ao invés de só cortar os índices aqui e escrever isso como sendo o 5 direto, você coloca esse módulo do 5. Isso é uma justificativa. É claro que você pode pular daqui diretamente para cá, né? Mas em alguns casos, e tem até ensinamento de que isso é mais ou menos 5, mas não é isso, né? Não é isso mesmo. Toma muito cuidado com essas afirmações aí, tá? Tem o ponto de vista também geométrico disso, vou já mostrar aqui, né? Essa coisa de 25, a raiz quadrada de 25 ser mais ou menos 5, isso daqui não pode, senão não é correto, tá bom? Eu não vou dizer não existe, né? Mas eu vou dizer que não é correto. Vamos lá. O ponto de vista geométrico dessa coisa, como é que funciona? Nós temos aqui a reta, e aí quem é esse indivíduo aqui? Olha só. Módulo. Quem é o módulo de 5? O módulo de 5 é 5. A raiz quadrada de 25 tem diferença. Vou escrever aqui. Raiz quadrada de 25 e menos raiz quadrada de 25. Quando você pega para escrita de números irracionais, uma das maneiras de você fazer isso é escrever em forma de raiz, como por exemplo, raiz de 2, né? O raiz de 2 é um número o quê? Positivo ou negativo? Isso aqui tem interferência, por exemplo, quando você vai escrever, quando você vai desenhar o gráfico de funções que são trigonométricas, porque você vê essas coisas de raiz de 2, raiz de 3 aparecendo toda hora. Por exemplo, você tem o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, esse número está de qual lado aqui? Se você considerar... faltou informação aqui, né? Faltou o zero aqui no meio. Faltou o zero aqui. Vamos desprezar as unidades agora que apareceu zero. Mas pelo menos para a ilustração aqui, esse número raiz de 2 sobre 2, ele está à direita do número 0 ou à esquerda do número 0? Lógico que ele está do lado direito, ele é positivo. Mas tem um ângulo também que está lá pelo terceiro quadrante, cujo seno dele é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Ele é menos raiz de 2 sobre 2. Onde é que está esse número? Do lado direito ou do lado esquerdo? Se você entender que esse raiz de 2 pode ser positivo ou negativo, esse menos raiz de 2, em algum momento pode se tornar positivo por causa do menos da raiz quadrada de 2. E isso é contraditório, porque você teria esse valor representando dois números, um que está do lado direito e o outro que está do lado esquerdo. Isso é uma contradição pura. Então, se você olha para cá, raiz de 5 tem que estar desse lado aqui, tá? Do lado direito do zero é um número positivo. Nesse caso, 5, tá bom? Se tivesse um menos aqui do lado de fora dessa raiz, né, desse radical, então você teria esse menos 5 aqui como resposta. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25 é 5, pelo que nós já vemos aqui, só que esse menos que está do lado de fora faz ele ficar negativo. Então tem diferença, tá? Entre as duas coisas. Raiz quadrada de 25 é 5 e acabou. Não é mais ou menos 5. Mais ou menos 5, isso não é correto falar. E está aqui o ponto de vista da geometria. Está aqui, tá escrito menos raiz quadrada de 25 é menos 5, é o número negativo, e a raiz quadrada de 25 é o número positivo, tá? Se você entender isso como representação de dois números, tá bom? Uma maneira de escrever, tá? Resumindo, se o índice é par,
Então, C maior do que zero, sempre que x é maior ou igual que zero. Tá? Se o índice é par, então a raiz quadrada, que é aquele valor de C, é sempre positivo ou igual a zero, sempre que o radicando também for positivo ou igual a zero. Tá bom? Além disso, se o radicando é um quadrado perfeito, que é a condição que nós vimos anterior, nós temos pelo asterisco aquela observação que a raiz quadrada de x elevado a 2 é módulo de x. Isso aqui resumindo, né? Se n for par e x for negativo, então o valor c, que é o valor da raiz, né? Que é o resultado, não é o número real. Ele existe, mas ele não é real. Tá bom? Eu quero que você entenda bem. Ele existe, mas ele não é real. Ninguém pode dizer que a raiz quadrada de menos 8 não existe. Ninguém pode dizer isso. Existe, tá? Só que esse valor não é real. Beleza? Quando eu digo que o valor não é real, eu estou dizendo que esse número não está no conjunto dos números reais. Certo? Existe, mas não está no conjunto dos números reais. É isso que eu estou dizendo. Então, qual que seria o valor da raiz quadrada de menos 25 com o menos agora dentro? Agora o menos ele está participando do radicando. Ele não está mais aqui do lado de fora. Né? Então, qual que seria o resultado? Observa lá, ó, o índice aqui é como? É par. Então, se o índice é par, então a raiz quadrada, o valor da raiz quadrada C só é positiva, ou no mínimo nula, se o radicando for positivo. Ou seja, se o radicando é negativo com índice par, então a raiz quadrada não é real. Já falei isso aqui várias vezes, mas eu estou reforçando, porque pode pairar alguma dúvida aí. A raiz quadrada de menos 64. Será que é menos 8? Será que seria menos 8 aqui? Menos 8 ao quadrado daria o quê? Daria menos 64? Não, porque o índice é par. Então, logicamente, tá? São os problemas que você vê surgindo lá nas equações de segundo grau, né? Você não tem como achar a raiz quadrada real quando o radicando é negativo. Mesmo que ele aparente ser um quadrado perfeito. Ele só tem aparência, não é por causa desse menos aqui. Tá? Ele não é um quadrado perfeito por causa desse menos. No conjunto dos números reais não tem resposta. Tá? Mas existe. Existe essa resposta, só não existe aqui no conjunto dos números reais. Ela existe no conjunto que chamamos conjunto dos números complexos. Tá? É alvo também, tá? Eu também vou gravar nos próximos dias um vídeo só sobre esse assunto. O material já está pronto, falta só gravar, certo? Então, logo aí eu vou estar postando também um vídeo sobre o conjunto dos números complexos. Tá aqui só para descrever, tá? Quem for baixar o material vai ter essa informação aqui, além de você que está vendo esse vídeo. Segunda propriedade. A raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas, ok? A raiz enésima de um produto x vezes y é igual ao produto da raiz enésima de x pela raiz enésima de y. Para exemplificar, nós temos aqui, podemos pegar a raiz cúbica de 2 vezes 3. Isso pode ser escrito como a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3, tá? Só uma observação aqui, que eu sei que alguém pode acabar perguntando. Será que esse raiz cúbica de 3 seria 3? Eu vou dizer que não, tá? Porque a propriedade anterior se aplica para o expoente no radicando aqui, né? O índice é 3, mas o expoente é 1. Então você não pode aplicar, mesmo que esse 3 aqui acabe confundindo algumas vezes, né, no visual. Tá certo? Exemplo. A raiz cúbica de 32. Esse 32 ele pode ser escrito como 8 vezes 4, do jeito que você está vendo aqui, né? Então você pode separar como raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 4. Né? A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Né? Então, isso aqui dá 2 raiz cúbica de 4. Né? Raiz cúbica de 4 não é um número natural.
Então você deixa ele assim mesmo, né? Como raiz cúbica de 4 aqui. Raiz quadrada de 28. Bom, o 28 ele pode ser escrito assim. 7 vezes 4, você separa isso conforme está aqui, tá? Na propriedade, você pode separar. Tem hora que não compensa, mas o que eu estou mostrando para você é como que funciona a propriedade. Pode ajudar em alguns casos, principalmente em expressões algébricas. Você separa raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então isso daqui já pode vir para cá para fora. Então fica 2 raiz quadrada de 7, porque a raiz quadrada de 7 e o 2 são dois números reais e a comutatividade vale, né, na multiplicação. Radical de um produto. Produto de radicais. É o resumo, tá? É o resumo dessa propriedade aqui. O radical de um produto é igual ao produto de radicais. O produto dos radicais que você tem lá. A demonstração dessa propriedade. Vamos lá. Nós vamos considerar aqui a raiz enésima de x igual a A. Tá? É genérico, então eu posso fazer isso. E a raiz enésima de y eu vou chamar de B. Tá? Já que esse x e esse y aqui são números reais quaisquer, não estou brigando que eles sejam particularmente inteiros ou naturais, tá? Ou positivo ou negativo, para mim não interessa. O que eu estou olhando aqui é o contexto geral, porque não foi apresentado nada a respeito disso aqui no enunciado da própria propriedade. Então vamos lá, né? Sendo assim, nós temos o seguinte: a elevado a n é x pela definição de radiciação, tá? Raiz enésima de x é a, então significa que a elevado a n é x, tá? A raiz enésima de y é b, significa que esse b elevado a n é y, tá aqui, tá? Por definição. Daí o seguinte, a multiplicação x vezes y é a elevado a n vezes b elevado a n. Tá? Quando você multiplica x por y, você tem a multiplicação a elevado a n vezes b elevado a n. Isso é natural, tá? Só substituindo. Ou seja, você tem a vezes a vezes a vezes a. Quantas vezes você tem aqui? N vezes. Quantas vezes você tem aqui? N vezes também, né? Para representar. Então você tem, ó, pela definição, os números A e B são números naturais. Tá? Então, vale a comutatividade da multiplicação. Certo? Então, usando a comutatividade da multiplicação, sucessivas vezes, né, a comutatividade, ou seja, eu estou simplesmente utilizando comutatividade, trocando de posição os elementos. Muitas vezes, nós temos isso aqui. A elevado a n vezes b elevado a n, que é isso aqui, é igual a vezes b, a vezes b, a vezes b. Quantas vezes aqui? N também. N também. Então você tem a vezes b elevado a n, tá? Porque são n fatores iguais a ab, n fatores iguais. Então a vezes b é igual a raiz enésima, porque você tem que a potenciação é inversa, tá, da radiciação. As duas coisas são inversas, então você tem que esse a vezes b é a raiz enésima pela definição, isso aqui, tá? Raiz enésima de x vezes y. Eu recomendo que você estude com calma, tá? Essa demonstração aqui, tá bom? Com calma, com bastante cuidado, pegando esses itens aqui, principalmente essa parte final, tá? Que alguns passos, algumas coisas, por exemplo, que eu estou falando eu não escrevi, tá? Mas você analisa essa demonstração aqui com muito cuidado. Você analisar isso daqui com muita calma vai com certeza ajudar você nas outras demonstrações, na demonstração das outras propriedades, que eu não coloquei todas as demonstrações aqui, tá? Somente algumas. E você analisar isso é bom porque ajuda também você a organizar melhor quando você vai resolver um exercício, uma atividade, né, uma questão de matemática, vai ajudar você a organizar melhor todos os passos que você fizer durante a questão. Propriedade 3. A raiz enésima de um quociente, de uma divisão, você pode separar isso como sendo uma divisão, né, de radicais.
Então você tem aqui a raiz enésima de x sobre y é igual a raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de y. A raiz enésima de uma fração x sobre y é igual a raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de y. Isso para ficar registrado aqui, né? Como exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica de 28 sobre 16 é igual a raiz cúbica de 28 sobre a raiz cúbica de 16. Quando os números contribuem, né? Quando eles ajudam, você compensa muito utilizar essa propriedade aqui, né? Você vê isso direto quando você precisa racionalizar, né? Você vê isso constantemente. Outro exemplo, raiz quadrada de 34 sobre 46 é a raiz quadrada de 34 dividido pela raiz quadrada de 46. Mesma coisa, né? Raiz quarta de 3 quartos é a raiz quarta de 3 dividido pela raiz quarta de 4. E do mesmo modo, né? Você pode separar a raiz quadrada aqui, né? E você pode separar do mesmo modelo. Radical de uma divisão, divisão de radicais. Essa demonstração, como eu falei agora há pouco, ela fica como exercício. Então, se você quer realmente aprender, né, faz esse exercício, demonstra esse caso aqui, tá? Demonstra isso aqui com um número genérico. Nada de pegar um exemplo particular e dizer que isso aqui já justifica, não, tá? Propriedade 4, vamos lá. Raiz enésima de x elevado a m. Observe que x aqui não necessariamente esse n aqui é igual a m, tá? São duas coisas diferentes aqui. Então, eu posso simplesmente pegar e multiplicar o índice e o expoente no radicando por um número k. Esse número k pode ser qualquer número real, tá? Pode ser qualquer coisa, qualquer constante. Isso vale. Eu posso multiplicar o n aqui por 2 e o m por 2 também. Mas o importante é que se eu multiplicar o índice por qualquer número, esse expoente aqui também tem que ser multiplicado pelo mesmo número. E aqui no caso da divisão, ó, também vale. Eu posso dividir esse número por qualquer número k, tanto o índice quanto o expoente aqui do radicando, tá? Posso fazer isso com os dois. Podemos, sem prejuízo, multiplicar ou dividir o índice por qualquer número real. Qualquer número real, desde que o mesmo seja feito com o expoente do radicando. Essa é uma excelente estratégia para simplificar os radicais, né? Às vezes você tem aquela propriedade que você tem aqui, um radical em que o índice e o expoente do radicando coincidem os dois, né? Aí você simplesmente diz que é o quê? X, nós já vimos isso, foi a primeira propriedade. Agora, quando você não tem essas coisas iguais, m é diferente de n, você pega e acha um k, de tal forma que quando você multiplica ou divide por esse k, você acha exatamente os dois índices, o índice e o expoente iguais. E aí aplica a propriedade. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais tarde um exemplo de como que aplica isso, tá? Como que aplica isso aqui com os numerozinhos bonitinhos ali, para você ver como é que a propriedade é aplicada de fato. Você tem aqui, por exemplo, ó, raiz quinta de 4 elevado a 10. Então, eu posso multiplicar o 5 aqui, que é o índice, por 2 sobre 5. E se eu multipliquei o índice por 2 sobre 5, o expoente aqui também tem que estar multiplicado por 2 sobre 5. Né? E aí, aqui simplifica o 5 com 5, fica só o 2. E aqui, o 10 dividido para 5 é 2. E 2 vezes 2 é 4. Por isso fica só esse 4 aqui. 4 elevado a 4 é 256. E esse 2 eu já não preciso escrever, né? Raiz quadrada eu não preciso escrever. A raiz quadrada de 256 é 16. Tá? Então, esse número aqui, que quando você olha, você pensa, nossa, como é que eu vou fazer para calcular isso? Usa a propriedade e aí você acha um número, né, que corresponde a essa operação. Beleza? Outro exemplo, nós temos aqui a raiz quarta de 3 elevado a 6. Eu posso multiplicar esse índice 4 dividir ele por 2, né, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, por uma fração.
O 6 eu vou fazer a mesma coisa, dividir por 2 também. Lembrando que o k que eu utilizar aqui no índice tem que ter também no expoente. Ó. Mesma coisa, ó. Índice no expoente, mesmo número k. 4 dividido para 2 é 2 e 6 dividido para 2 é 3. 3 elevado a 3 é 27. Esse raiz quadrada já não preciso mais escrever o 2 como índice. A raiz quadrada de 27 eu escrevi como 3 raiz de 3, porque 27 ele pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 3, tá? Aí nós utilizamos aquela propriedade, né, de índice, o índice 2, a gente faz aqui simplificando, esse 3 vem para fora, e esse aqui, como ele não pode ser simplificado porque o expoente é 1, ele permanece dentro da raiz, tá? Por isso que fica esse 3 raiz de 3 aqui. A próxima propriedade diz o seguinte, você tem aqui a raiz enésima da raiz mésima de x. E isso pode ser escrito, tá, como uma raiz só que você pega e multiplica os dois índices ali. Tá? Você pode multiplicar aqui sem nenhum problema, tá bom? Vou trocar essa cor aqui. Vamos lá. A raiz enésima da raiz mésima de x é igual a raiz n vezes mésima de x, tá? Você pode multiplicar os dois índices se você tem isso. Ok? Agora, se você tiver mais alguma coisinha aqui, né? Por exemplo, 5 mais, né? 5 mais raiz mésima de x, aí a propriedade já não pode ser aplicada, tá? Não é mais essa mesma propriedade. Vamos lá. Para exemplificar, você tem aqui a raiz cúbica da raiz cúbica de 2. Isso pode ser escrito, né? O 3 pode ser multiplicado, você pode multiplicar os dois, fica a raiz nona, né? A raiz de índice 9 de 2. Aqui você tem, né? Não vai multiplicar por 1 aqui, tá? O índice não é 1, o índice é 2. Então fica 2 vezes 3, raiz sexta de 64, ok? E a raiz sexta de 64 é 2. A demonstração nós vamos considerar primeiro aqui, né? Considerar que a raiz mésima de x é c, tá? Ou seja, se a raiz mésima de x é c, significa que c elevado a m é x, né? Por definição. Daí nós temos o seguinte, ó. A raiz enésima de raiz mésima de x é raiz enésima de c, porque a raiz mésima de x é quem? É c, tá? Se considerarmos que a raiz enésima de c é um número d, nós temos o seguinte, c elevado a m é igual a x, que está escrito aqui, tá? E d elevado a n é c, por causa disso aqui, tá? Então, x é igual, né, a c elevado a m, tá aqui, não tem nada de novo, que é igual a d elevado a n. Quem é c? C, aqui, ó, d elevado a n, elevado a m. Propriedade da potenciação, tá? Eu posso multiplicar n por m, fica d vezes n vezes m, d elevado a n vezes m. Isso, quem é isso? Significa que d é a raiz n vezes m de x. É a raiz n poderia ser assim, né? N vezes mésima. Fica meio esquisito, mas vamos deixar assim, né? É a raiz de x com índice n vezes m, tá? Essa é uma propriedade bem louca. Talvez a demonstração seja mais complicada para entender, tá? Mas, de novo, estuda essa demonstração com calma, analisa o porquê de cada passo que eu estou utilizando aqui. Não é complicado, é justamente porque a demonstração é bem curta mesmo, ela é curtinha assim mesmo, tá? Mas é justificável, você está vendo aqui, tá? Próxima propriedade é o seguinte, a raiz enésima de x, e tudo isso está elevado a uma potência k.
Então, essa propriedade garante que você pode pegar esse k que está no expoente e trazer para dentro do radicando como expoente dele, tá? Como expoente aqui do radicando. No caso de potência de um radical, podemos reescrever essa potência de modo que o expoente entre para o radical como expoente do radicando, certo? Para exemplificar, você tem aqui raiz quarta de 6 e tudo isso está elevado a 3. Todo a raiz aqui, todo radical está elevado a 3. Então, você pode escrever isso como raiz quarta de 6 e o 3 entra como expoente do 3, tá? Aí você tem a raiz quarta de 216. Aqui, olha só, raiz quadrada de 3 e tudo isso está elevado a 4. Então, isso pode ser escrito como a raiz quadrada de 3 e o 4 entrou para o radicando aqui, como expoente do 3. Isso fica a raiz quadrada de 81 e 81 é um quadrado perfeito, né? A raiz quadrada dele é 9. A demonstração dessa propriedade eu deixo como exercício para você fazer, tá? Informações relevantes, né? Informações extras, vamos lá. A radiciação é uma operação cuja definição depende da potenciação. Isso já está bem claro, né? E já ficou claro desde o começo, quando eu apresentei a definição de radiciação, você já viu que ela depende da potenciação, né? Tem uma dependência. A radiciação é a operação inversa à potenciação. É por isso que quando você tem aqui 2 elevado a 7 igual a 4, você pode dizer que o 2 é igual a raiz com índice 7 do número 4. Você pode escrever isso aqui, tá? É uma forma de você fazer. Geralmente você usa isso com expoente 2, né? Passa para o outro lado, né? Como é ensinado, passa para o outro lado como raiz quadrada. Não é necessariamente isso que se faz, mas funciona. A raiz enésima de x elevado a m pode ser escrito justamente por conta delas duas serem inversas, tá? Pode ser escrito assim. Foi exatamente o que, aliás, né, exatamente, né, praticamente o que eu mostrei aqui com o exemplo de passar para o outro lado, né? Você tem como escrever isso aqui, tá? X, só para exemplificar aqui. Você tem aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 2 elevado a 3. Isso pode ser escrito, olha só, a base x permanece. Quem é esse n? O índice não é o índice? Então, aqui você vai ter o índice como denominador e o expoente do radicando pode vir aqui como numerador, tá? Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 3 pode ser escrito como 2 elevado a 3 sobre 2, tá? 3 sobre 2. O inverso, como é que seria? Você tem aqui 7 elevado a 4 sobre 5. Isso pode ser escrito como raiz quinta de 7 elevado a 4. Tá? Esse denominador vem para o índice e o numerador vem como expoente do radicando. Deu para entender? Ao reescrever o radical como potência, a base dessa potência é o radicando e o expoente é uma fração em que o denominador é o índice do radical e o numerador é o expoente dele, o expoente do radicando. Tá? É possível somar, subtrair, multiplicar e dividir radicais, tomando os devidos cuidados, pois elas não acontecem da mesma forma que acontece para número inteiro, tá? Então, você tem que ter um certo cuidado quando você vai multiplicar, dividir radicais, certo? Para somar ou subtrair radicais, é preciso que os radicandos, se essa palavra radicandos aqui, coloquei entre aspas, né? Se o radicandos existe, se não existe eu estou criando agora, né? Sejam os mesmos, tá? Assim como os índices. Então, para você somar ou subtrair radicais, é preciso que os radicandos e os índices sejam os mesmos. Quando isso não acontece, podemos simplificar os radicais usando aquela propriedade de multiplicar ou dividir por uma constante k, tanto o índice quanto o expoente do radicando, tá?
Exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica do número 4. Nesse exemplo, não podemos somar. Você não pode dizer que isso daqui é raiz cúbica de 7. Você não pode dizer isso. Mas não faça isso de jeito nenhum, porque isso aqui não é totalmente diferente. Os radicandos, olha só, os radicandos são diferentes. Observe que mesmo que os índices sejam os mesmos, né, o índice aqui nas duas são 3, se os radicandos forem diferentes, a gente não pode somar. Agora, se forem iguais, aí você pode. Mas como é que soma? Vamos supor que aqui seja a raiz cúbica de 3 mais a raiz cúbica de 3. O que é isso? Isso vai dar a raiz cúbica de 6? Não, tá? Não é isso que você vai fazer. Quando você vai somar raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3, você pergunta, são quantos raiz cúbica de 3? São 2. Então você escreve isso como 2 vezes raiz cúbica de 3, tá? E não raiz cúbica de 6. Certo? É isso que está sendo dito aqui, tá? Raiz cúbica, raiz quarta, aliás, raiz quarta de 5 mais raiz quarta de 5. Observe como é escrito, tem 2 vezes aqui. Então, isso é 2 vezes raiz quarta de 5, tá? Para simplificar os radicais, podemos usar a decomposição em fatores primos, tá? Você pode utilizar a decomposição em fatores primos para simplificar a coisa. Por exemplo, você tem aqui raiz quadrada de 50 menos raiz quadrada de 72. Isso é raiz quadrada de menos 20? Será que é? Faz sentido para você isso aí? Não. Por quê? Apesar de que o índice aqui é o mesmo, olha só, é o mesmo, os radicandos são diferentes. E mesmo que fossem iguais, eu não poderia simplesmente, né? 50 menos 50 é zero, aí isso aí seria a raiz quadrada de zero. Não faz sentido também, tá? Então eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso porque está errado. Então como é que eu poderia fazer? Utiliza a decomposição em fatores primos, né? Como? 50 ele pode ser feito assim, a decomposição dele. Você começa dividindo ele pelo menor primo possível. Como 50 é par, ele é divisível por 2, né? E 2 é o menor número primo possível, né? Dá 25. 25 não é divisível nem por 2, nem por 3, mas é divisível por 5. Que dividido, né? Quando você divide, dá 5. E 5 é divisível por ele mesmo, 5 é o número primo, né? Só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Dentro dessa categoria que a gente chama de número primo. E aí, abrindo um parêntese, eu também vou fazer um vídeo específico sobre os números primos, tá certo? Então espera aí que nos próximos dias tem bastante coisa, né? Só de informação que eu já passei aqui, números primos, números complexos, potenciação e várias outras coisas mais também que eu já reservei, o material já está pronto, é só gravar. Vamos lá. 72, a decomposição dele, divide por 2, 36 é par, divide por 2 de novo, dá 18, divide por 2 de novo, dá 9, divide por 3, dá 3, divide por 3 de novo, isso dá 1, tá? Então você observa aqui, o 5 ele pode ser escrito como assim, né? Esse 5 vezes 5 aqui, o 5 aparece 2 vezes. Então o 50 pode ser escrito como 2 vezes 5 ao quadrado. E o 72, observa aqui, ó, 2 aqui e o 3. Então, o 72 pode ser escrito como 2 ao quadrado, vezes 2, que esse 2 ficou sozinho, vezes o 3 ao quadrado também, né? Então, observa como é que ficou isso aqui. Então, o 50 a raiz quadrada de 50 pode ser escrito como 2, que eu até escrevi aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Ele aparece aqui. Esse 5 ao quadrado, utilizando a primeira propriedade que nós vimos, tá? Fica aqui do lado de fora. E o 2 com expoente 1 permanece dentro da raiz, tá? O que eu fiz aqui? Eu simplifiquei. Raiz 50, raiz de 50 eu escrevi como 5 a raiz de 2. Está mais simplificado aqui. O de 72 eu vou escrever ele dessa maneira, né? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado.
E isso dá 6 raiz de 2. Você simplifica aqui o índice, né? O 2 vem para cá para fora, entre aspas, né? E fica o 2 do lado de fora e o 3 também. 2 vezes 3, 6, tá? Por isso que fica 6 raiz de 2. Ou seja, esse raiz de 50 menos raiz de 72 pode ser escrito assim agora. Raiz é 5 raiz de 2 menos 6 raiz de 2, e isso dá menos raiz de 2. Por quê? Porque agora você tem aqui, ó, índices iguais, você pode subtrair, tá? Índice e expoente igual agora, erradicando, tudo é igual aqui. Então, 5 menos 6 é menos 1, tá? E esse menos 1 aparece aqui antes do raiz de 2, tá? Menos 1 vezes raiz de 2. Para multiplicar ou dividir radicais, é preciso que todos os radicais tenham o mesmo índice. Agora aqui não importa muito se os radicandos são ou não iguais. Não interessa quem é o radicando. O que interessa é que os índices sejam exatamente os mesmos, tá? Então, se não tiver o mesmo índice, você pode recorrer àquela propriedade de multiplicar ou dividir pela constante k, tá? Tanto o índice quanto o expoente do radicando. Para exemplificar, nós temos aqui a raiz cúbica de 4 e a raiz quinta de 4, né? E eu escrevi aqui como raiz de índice 15 do 16. Olha, isso não pode ser feito. Por quê? Porque os índices são diferentes, tá? Os índices não são iguais. Aqui é 3 e aqui é 5. Então você não pode fazer isso. Então a propriedade só vale, né? Essa informação só vale para quando os índices são exatamente os mesmos, tá? Então aqui você pode fazer o produto disso, trazendo ele para cá, tudo junto, tá? Aí você pode multiplicar 3 vezes 7, isso é raiz quadrada de 21. Aqui está correto, tá? Os índices são os mesmos. Aqui no exemplo aqui acima, como eu acabei de mostrar, você pode achar uma constante k aqui para multiplicar uma dessas raízes, uma delas, para que você obtenha o mesmo índice do outro. E aí você faz igual está aqui embaixo, né? Multiplica do mesmo modo. Aqui, ó, raiz quadrada de 35 sobre a raiz quadrada do número 5. Como é que você pode fazer? Já que é uma divisão aqui, olha só, os índices são os mesmos, então você pode pegar isso e escrever assim, na mesma raiz, raiz quadrada, ó. Raiz quadrada. Você pode fazer isso. E 35 dividido para 5 é 7. Tá? Então, aqui eu já fui bem um pouco mais direto, mas é isso que você faz. É uma das propriedades que nós vimos que garante que você pode fazer isso daqui. Olha só, raiz quarta de 45 dividido pela raiz quarta de 15, mesmo índice, então você pode simplesmente dividir, tá? 45 para 15 e 45 dividido para 15 é 3. Vamos para os exercícios aqui. Vamos lá, primeira questão, IFG 2010. O resultado do cálculo da expressão, vamos ver qual é a expressão, essa coisinha bonitinha aí. Raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 17 multiplicado pela raiz cúbica de 25 menos raiz cúbica de 5 vezes 17 mais raiz cúbica de 17 ao quadrado. Essa é a expressão. Observa que isso está sendo multiplicado por isso. E isso está sendo evidenciado pelo uso dos parênteses, tá? Muito cuidado, então. Isso aqui é uma questão, né? Olha só, não é uma questão inventada, né? Assim do nada, caiu em uma prova, então fique atento para isso também. Aqui você tem as alternativas, 1, 12, 22, 5 raiz cúbica de 17 ou então 2 raiz de 3. Vamos lá. Aqui eu estou simplesmente pegando esse expoente aqui. Observe que foi feito aqui, está do mesmo jeito, né? O começo está igual. Aqui está do mesmo modelo. O que eu fiz foi utilizar a propriedade que eu acabei de mostrar para vocês e separei o raiz de 5 e o raiz de 17. Eu separei isso, tá? Está separado aqui, ó. E esse raiz cúbica de 17, eu utilizei a propriedade, tá? Que você pode trazer o expoente para dentro
eu utilizei o inverso disso e joguei esse expoente para fora do radical, tá? Eu utilizei o inverso, tá bom? E pode muito bem, tá? Uma igualdade ali. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar simplesmente uma propriedade da distribuição. É isso aqui. Tá? É isso daqui que eu vou utilizar agora para fazer o que está aqui embaixo. Então, esse raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25 é o resultado de raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 25. Está aqui indicado por essa linha verde. Esse raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 de novo, vezes raiz cúbica de 17, esse que está aqui sublinhado, é o resultado dessa multiplicação. O próximo, que está sublinhado agora, que eu acabei de sublinhar, é o resultado dessa outra multiplicação. Isso aqui você pode, depois que você baixar esse material, verificar um por um desses resultados que eu estou apresentando aqui. O próximo é o resultado da multiplicação, já agora no segundo membro, né? O segundo termo, né? Essa multiplicação aqui. Essa outra, eu vou um pouco mais rápido agora, multiplicação, né? Desses dois termos aqui. E esse último é o resultado dessa multiplicação desse que está apresentado em azul. A igualdade disso, vamos lá. Esse raiz cúbica aqui, ó, raiz cúbica de 5 menos raiz cúbica, aliás, menos raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 17, ele pode ser simplificado com esse outro elemento que aparece aqui. Aliás, não esse, né? Isso pode ser simplificado por esse aqui. Por quê? Eu estou utilizando uma propriedade aqui que me diz o seguinte: índice igual, eu posso multiplicar os dois. Quando eu multiplicar isso aqui, o que eu vou ter? Raiz cúbica de 25, que é 5 vezes 5. Tá? 5 vezes 5. E isso é exatamente o que está aqui. E como isso está multiplicado por raiz cúbica de 17, e os resultados disso são números reais, né? Então, vale a comutatividade. Então, esses dois são exatamente a mesma coisa. Do mesmo modo, esse daqui ele pode ser simplificado com esse outro termo. O que eu estou utilizando diferente aqui? Ó? Raiz cúbica de 17 vezes raiz cúbica de 17 é igual a raiz cúbica de 17 ao quadrado. Tá? E como os dois têm sinais contrários, ó, aqui é negativo e aqui é positivo, eu posso eliminar os dois porque essa diferença aqui dá zero. Tá? O que sobra? Sobra 5 raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica... Aliás, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é o que está aqui, ó. Né? Mais raiz cúbica de 17 elevado a 3, que é esse produto aqui, ó. Esse produto aqui. Já tem dois, né? Multiplicação de potências que tem a mesma base. Você repete a base, raiz cúbica de 17, e soma os expoentes, né? Pode ser que seja melhor colocar aqui um parêntese para dizer que tudo isso está elevado a 3. Aí você faz, né? Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Observe que você pode multiplicar 5 vezes 25. Dá 125. Né? E aqui o raiz cúbica de 17, você pode utilizar aquela propriedade e trazer o 3 para o lado de dentro, para dentro do radicando. Aqui fica 17, né? E a raiz cúbica de 25 é 5. Então 5 mais 17, 22. Então a alternativa correta, a alternativa C. Tá? Próximo exercício. Simplificando 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75, nós vamos obter qual dessas alternativas aqui? Bom, vamos lá, né? Raiz é 2 vezes raiz de 3 mais 2 raiz de 12. Você pode utilizar a ideia de decompor em fatores primos. Então, o 12 pode ser escrito assim, né? A decomposição dele. Você pode verificar depois dessa decomposição, tá? Eu só estou passando aqui como é que seria. Não vou explicar a decomposição ou para que serve. Isso aqui você pode entender melhor no vídeo sobre os números primos, né? Ou então pesquisando aí também, tem vários exemplos que eu já mostrei,
como que você pode fazer essa decomposição em fatores primos. Decompõe agora também, né, o número 75. Divide por 3, divide por 5 de novo. Né, e você tem a escrita então do 75, essa raiz quadrada de 75 pode ser escrito como 5 raiz de 3 e o raiz de 12 como 2 raiz de 3. Quando você substitui aqui, o que você tem? Esse 2 raiz de 3 eu repeti, e aqui você tem 2 que multiplica o 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 é o raiz de 12. Aqui você tem 2, né, o 2, que está multiplicando quem? Está multiplicando 5 raiz de 3, e esse 5 raiz de 3 é o raiz de 75. Aí você tem aqui 4 raiz de 3, e aqui 10 raiz de 3. E aí tudo está em raiz de 3 agora. Então, 2 mais 4 dá 6 raiz de 3. Esse menos 10 é só repetir, né, para fazer o passo a passo. E aqui você tem 6 menos 10, que dá menos 4, e o raiz de 3 eu repito, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C, né? Próxima questão, a expressão, aí tá aí essa expressão bonitinha, né? Só o ouro é igual a, então vamos lá, 5 raiz de índice 12 de 64 menos raiz quadrada de 18 sobre a raiz quadrada de 50 menos a raiz quarta de 324. Tem aqui essas alternativas. E vamos lá, né? Vamos decompor o número 50. A decomposição em fatores primos do número 50 é essa daqui. Aqui, a raiz quadrada de 324 é 18. São informações, aqui eu já escrevi a decomposição em fatores primos do número 50 e significa que a raiz quadrada de 50 é igual a, né, 5 raiz de 2. Agora, escreveu 2 elevado a 6 é 64, é uma representação, tá? Só para representar aqui, 2 elevado a 6. Pode não fazer muito sentido, mas você já vai ver por que eu estou fazendo isso. Então, vamos lá. 5 vezes, eu estou escrevendo a mesma expressão, observa aqui, ó. O 64 eu escrevi como 2 elevado a 6. Estou utilizando essa informação aqui. Tá? Menos raiz quadrada de 18, eu repeti, tá? Do mesmo jeito. Esse raiz quadrada de 50 eu escrevi como 5 raiz de 2, que eu achei aqui embaixo. E esse 324 eu escrevi, a raiz quarta de 324 eu escrevi como raiz quarta de 18 elevado ao quadrado, tá? O 18 ao quadrado é como eu escrevi aqui esse 324 com essa informação aqui que eu peguei, certo? Para escrever isso daqui eu utilizei aquela propriedade, eu peguei uma constante, tá? Aqui no caso eu peguei a constante 6 e dividi o índice dessa raiz e o expoente desse radicando aqui, nesse radicando, por 6, os dois. Então aqui fora fica 12 dividido para 6 e aqui dentro fica 6 dividido para 6. Repeti raiz de 18, aqui embaixo eu repeti esse valor, e aqui dentro eu fiz a mesma coisa, só que dividi por 2 aqui, né? É outra raiz, então eu posso fazer isso. Dividir aqui fora por 2, e aqui no expoente também tem que ser dividido por 2. Quando eu faço isso, o resultado que eu tenho é o quê? 12 dividido para 6 é 2, então fica a raiz quadrada, e 6 dividido para 6 é 1. Então fica 5 raiz de 2 somente, né? E o raiz de 18 eu deixei aqui do jeito que está. 5 raiz de 2 eu só repeti, menos 4 dividido para 2 é 2, então fica a raiz quadrada, e 2 dividido para 2 é 1, fica só raiz de 18. Bom, aqui em cima eu tenho a mesma coisa que aqui embaixo. Ou seja, não interessa quem é raiz de 2 ou quem é raiz de 18, o resultado que eu obtenho aqui em cima é exatamente o mesmo número que eu obtenho aqui embaixo. A divisão de dois números iguais é 1. Então é isso, né? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a você que ficou até agora nesse vídeo acompanhando, né? Eu espero que acompanhando já com material para acompanhar e ficar melhor, né? Mais fácil de compreender, tá?
Espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado a compreender, né? Eu recomendo que você assista mais vezes, que você revise esse material que você tem em mãos, que eu deixei disponível para você. Se você não baixou ainda, vai lá, baixa esse arquivo e comece a estudar. Bons estudos para você. Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.